Nós fomos condicionados a dar o direcionamento para o nosso filho. Então, seu filho nasce, a partir do momento que ele dá o primeiro choro, você busca fazer alguma coisa dele. Então, chorou, vamos dar de mamar. Chorou, vamos checar a fralda. Chorou, vamos ver se é cólica. Chorou, talvez deve ser sono. Então, nós condicionamos, nós passamos 2 anos, os 2 primeiros anos da vida da criança, do bebê, buscando a solução, porque ele é totalmente dependente do seu feedback, totalmente dependente do seu feedback, da sua ajuda. E aí a criança começa a ganhar uma certa autonomia ali a partir dos 3 anos, né? Começa a ganhar uma certa autonomia. Você vai deixando algumas coisas acontecerem, porém você ainda tem que fazer muitas coisas. Só que o nosso cérebro, ele vai sempre evitar coisas que são muito complicadas. Ele sempre vai evitar o caminho que é mais curto e o caminho que é mais fácil, que gasta menos energia. E nesse caso, como ele já está condicionado a sempre buscar uma solução, muitas vezes é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, assim, mãe, eu sou muito ruim. Ai, não é. Não, você não é. Lembra que você já fez isso um dia? Lembra que você já acertou esse movimento? Você não é ruim, é só um dia ruim. Então a gente vai o quê? Tentar amenizar aquele sofrimento, aquela centelha de negatividade que eles possam estar sentindo. Hoje eu errei muito e atrapalhei o time. Às vezes ele errou e atrapalhou o time mesmo, gente. Isso é um fato. E a gente muitas vezes vai navegar entre tentar ser positivo, sair da polaridade do negativo e ir lá para o positivo. Então assim, nossa, eu errei muito, atrapalhei o time. Não, o time inteiro jogou mal. Não foi só você. Ou a gente vai tentar minimizar, né? Ou a gente vai tentar ser positivo, ou a gente vai tentar minimizar aquela situação. Geralmente a gente vai navegar entre esses dois pontos. Às vezes a gente vai fazer as duas coisas. A gente tenta ser positivo e tentar minimizar. O que é o ideal? Como que a gente... O que isso desenvolve na inteligência emocional deles? Lembrando que quando o seu filho está expressando aquilo que ele está sentindo, seja por meio de um choro, por meio de uma reclamação, por meio de uma agressividade, gente, eu quero que vocês ressignifiquem isso. Ao invés de, ai, meu filho está reclamando, ai, meu filho é muito negativo, ai, meu filho é inseguro, não. Eu quero que a partir de agora, presta bem atenção no que eu vou falar, a partir de agora, você vai ver cada reclamação, cada agressividade como uma expressão da emoção do seu filho e você vai falar assim, que bom que ele está expressando isso para mim. Porque isso é sinal que ele confia, que você conseguiu criar um ambiente seguro para que ele possa ser ele mesmo. Então, é muito melhor o seu filho passar o dia reclamando para você do que o seu filho passar trancado no quarto, sem falar nada para você. Isso nem sempre é fácil, gente, porque isso também vai depender muito da personalidade, tá? Então, para você que tem um filho mais quieto, não é que ele tem algum problema, pelo amor de Deus, ok? Isso depende muito da personalidade também, principalmente entre os meninos, lembra? Os meninos, eles já são mais fechados, eles já têm uma dificuldade maior, por isso, mães, pais de meninos, vocês têm que ter um pouco mais de paciência e entender também que eles não vão falar que nem mulher. Eles não vão se abrir que nem menina, dificilmente. Tá? Então, também a gente tem que saber ter essa flexibilidade em relação a saber escutar, tá bom? Mas enquanto eles estão falando, isso é muito bom, porque isso te dá a oportunidade de treinar a inteligência emocional dele. O filho chega e fala, eu só erro. Muitas vezes a gente tem que estar bem com um argumento positivo. Filho, é normal errar. Aqui tá navegando, né, entre o argumento positivo e a negação. Eu vou colocar aqui a negação, tá? É normal errar. Ou então a gente tenta vir com um argumento positivo. É só um dia ruim. Maíra, mas tem algum problema eu falar isso? Não, não tem.
tem problema. Você não vai estar traumatizando o seu filho porque você disse que é normal errar. Você também não vai estar traumatizando o seu filho porque você está falando que é só um dia ruim. É legítimo. De verdade, você não está errado aqui. Mas, o que eu quero trazer para esse nosso comportamento aqui? Para você ser o treinador mental do seu filho, a gente vai praticar esse acolhimento. O que o Robson, o que a gente faz quando a gente faz atendimentos, tá? Grande parte do nosso trabalho é saber fazer as perguntas certas e ouvir o que aquele atleta tem a dizer, tá? Porque quando eles expressam o que eles estão sentindo, isso é um primeiro... Essa ação é um primeiro canal terapêutico. Tanto que existem terapias, psicoterapias, que o paciente passa 60 minutos ali falando, porque isso é terapêutico. A gente não faz terapia aqui no Atleta Campeão, tá, gente? Fique claro. Porém, o processo de você falar aquilo que você está sentindo é terapêutico. E isso você pode fazer na sua casa com o seu filho. Mas lembrem-se, pais, nós não fomos condicionados a isso. Nós fomos condicionados a trazer a solução sempre que um problema aparece. E o problema disso é, você não desenvolve autonomia. Segundo, você não desenvolve a inteligência emocional. Porque o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Autoconhecimento, você precisa falar do que você está passando, falar do que você está sentindo. E muitas vezes a gente paga bem caro para um processo terapêutico para justamente o terapeuta te guiar nessa condição de você falar aquilo que está acontecendo com você. Então assim, mãe, eu só erro, eu não sei o que está acontecendo comigo. É mesmo, filho? E faz silêncio. E deixa ele falar. A gente precisa se acostumar com isso. E aí seu filho vai falar. Gente, quando eu atendo adolescentes, o que eu mais escuto dos adolescentes é: não, meu pai não entende o que eu tô passando. Não, meu pai não me escuta. E às vezes não é nada disso. Às vezes o pai escuta, às vezes o pai entende. Mas como ele tá ali só pra, muitas vezes, desabafar, e o pai vem com diversas soluções para aquele problema, ele não se sente compreendido. A primeira coisa que você precisa fazer quando o seu filho apresenta uma dificuldade para você, você precisa fazer com que ele se sinta compreendido. Ele precisa entender assim: meu pai me entende. Meu pai sabe que eu tô sofrendo aqui. Meu pai sabe que isso daqui não foi legal para mim. E vocês precisam validar isso juntos. Depois que você... Se a gente tem essa vitória, se o seu filho se sentiu compreendido, se ele sentiu que valeu a pena desabafar para você, que você não tentou trazer várias soluções, que você não tentou falar que ele estava errado, ou falar que ele estava certo, ou culpar o treinador, ou culpar o árbitro, ou seja lá, culpar seja lá quem for. Ele só se sentiu compreendido, aí sim a gente vem com a lição. Porque o nosso papel como pais também é dar uma lição, é dar um limite, é dar um direcionamento. Se você ficar quieto, aliás, o seu filho pode achar que você não se importa com ele. E aí você entra para a categoria de pior pai do universo, que são os pais negligentes. E as consequências disso são gravíssimas. Então, não venha com esse negócio de eu não falo mais nada, eu não vou me meter mais. Não, meu amigo, você tem que se meter. Você colocou no mundo, agora você tem que se meter sim. Mas primeiro, a gente tem que trazer o acolhimento.